estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação. Esse programa é realizado graças a um convênio de nossa associação com a PROEPS da nossa UF. O tema de hoje é Conheça o STIF e convidamos para ser a nossa entrevistada, Alessandra Siqueira Barreto. A professora é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, foi coordenadora do curso de Ciências Sociais da UF e atualmente é diretora do Instituto. Professora, inicialmente, o que é o STIF? Porque muitas pessoas talvez não conheçam essa sigla. Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, STIF, como ele é mais conhecido, é um instituto que congrega ensino, pesquisa e extensão aqui na UF e que, na verdade, existe mesmo antes da criação da Universidade Federal Fluminense, porque ele já existe desde a década de 60, desde o início da década de 60, e vai existir com o Instituto a partir de 68, porque ele começa como Faculdade de Filosofia. E o STIF ele é um instituto grande, é um dos maiores institutos da Universidade Federal Fluminense. Nós temos atualmente cerca de 3.000 alunos e alunas, em torno de 100 professores, 20 técnicos e técnicas do corpo administrativo. E o nosso instituto está dividido em 4 departamentos, que é o departamento de Antropologia, o departamento de Ciência Política, o departamento de Filosofia e o departamento de Sociologia e Metodologia. Mas o STIF nem sempre teve essa configuração. Houve um momento, e talvez durante a maior parte da sua história, ele era um instituto bem maior, que congregava também os departamentos de História e de Psicologia, que a partir de uma reformulação, a partir do ano de 2015, se tornaram primeiro o Instituto de Psicologia e depois o desmembramento também com o Instituto de História. Então hoje nós temos um corpo de 3 institutos que convivem no espaço de 3 blocos no campus do Graduatá, aqui em Niterói. Quais os cursos que oferece e quais as características desses cursos? Olha, o STIF, na atual configuração, ele oferece cursos de graduação em bacharelado de Antropologia, bacharelado de Sociologia, bacharelado de Ciências Sociais e Filosofia. E temos ainda os cursos de licenciatura em Ciências Sociais e licenciatura em Filosofia. Então nós temos cursos de bacharelado, cursos de licenciatura e os cursos de pós-graduação. Nós temos cursos de pós-graduação com mestrado e doutorado em Antropologia, mestrado e doutorado em Ciência Política e também o curso que é um curso integrado com a Faculdade de Direito, que é o mestrado e o doutorado em Sociologia e Direito. Além disso, nós temos o curso de mestrado em Filosofia e o curso de mestrado em Sociologia. E são cursos muito bons, muito bem avaliados, com boas notas e conceitos na CAPES, e que tem formado um público de pesquisadores e professores com uma atuação decisiva no nosso contexto, não só local, mas no contexto nacional. Queria saber se há parceria, se há alguma integração com a Faculdade de Educação. Sim, nós temos um diálogo importante, fundamental com a Faculdade de Educação, porque afinal de contas nós temos cursos de licenciatura, e os cursos de licenciatura dependem de um diálogo, de uma comunicação, de uma parceria, de uma interlocução com a Faculdade de Educação, com os professores da Faculdade de Educação. Então é importante também destacar que nós também temos trabalhado numa perspectiva não só das aulas, e portanto professores da Faculdade de Educação que oferecem disciplinas para o nosso curso, mas também uma integração nas redes de pesquisa. Então nós temos um laboratório, que é o LEPEX, que é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão em Ciências Sociais, Educação e Saberes, que é um laboratório que congrega diferentes professores das variadas áreas de atuação e de pesquisa aqui da universidade, dentre elas da Faculdade de Educação.
Nós sabemos que a UF cresceu bastante, né? E o que tem sido feito para atender assim, as demandas sempre crescentes dos alunos? Essa questão ela é primordial, né? Eu acho que a universidade pública, né, ela tem um compromisso social, uma responsabilidade social muito grande, né? E a Universidade Federal Fluminense tem encampado, né, esse compromisso, né? E o ISCHIF tem procurado contribuir nesse sentido. Então, o que a gente tem feito? Né? A gente tem buscado ampliar o número de vagas, né? Não só o número de vagas regulares, mas o número de vagas para os processos de transferência, para os processos de reingresso, para mudança de curso, para mudança de localidade, um estudante, né, de um outro campi que quiser, de outros campi que quiserem vir para o curso, por exemplo, de Ciências Sociais, ou de Filosofia, ou de Antropologia, aqui, né, de Niterói. Então essa é uma possibilidade de ampliar a oferta. É claro que nós temos algumas limitações, né, e que são limitações relativas à possibilidade de receber, né, com qualidade essas alunas e esses alunos, porque essa é uma questão fundamental, né? É algo que a gente tem trabalhado, tem discutido os nossos colegiados de curso, nos colegiados, né, nas reuniões de colegiado do Instituto, que são formas de repensar a sala de aula, né? De repensar os modelos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, porque os nossos estudantes têm cada vez mais nos colocado essa questão, né? A importância de se pensar um modelo mais dialógico, né? Um modelo que leve em consideração novas realidades, novos contextos, novas configurações sociais, né? Um novo perfil do estudante da Universidade Federal Fluminense. A gente não pode esquecer, né, que o Reúne foi um processo de expansão da universidade, mas essa expansão tem um significado decisivo, né, para que a gente pense que universidade nós queremos, né, como agora manter esses estudantes na universidade. Então é fundamental ampliar o acesso, mas esse acesso é um acesso para manter a qualidade do ensino. O processo de expansão, de forma alguma, significa um retrocesso ou uma diminuição da qualidade, pelo contrário, né? Nós temos expandido, temos aumentado as vagas e o nosso compromisso é com a qualidade do ensino. E diante desse binômio qualidade ou quantidade, quais são as principais dificuldades que tem enfrentado com esse grande crescimento de nossa universidade? Olha, dentre as dificuldades, a gente tem, né, uma questão que eu não posso deixar de mencionar, é que nos últimos anos a gente tem um impacto orçamentário forte, né? Então, assim, uma queda no repasse para as universidades públicas, né? Nós não temos o mesmo orçamento que tínhamos há alguns anos atrás. Então a universidade vive, de alguma maneira, a universidade pública vive um contingenciamento de recursos, e esse contingenciamento de recursos precisa dar conta, né, de uma demanda contínua, que é a permanência dos nossos alunos e alunas, né? Diante disso, a gente precisa criar algumas alternativas, criar prioridades. Para um instituto, em termos gerenciais, não há muito o que ser feito, né? O que nós temos feito é procurar disputar todos os editais públicos, né? E com isso ampliar o acesso às bolsas, porque se a gente estimula os nossos professores, né, a participar de projetos de pesquisa, projetos de ensino e projetos de extensão, grande parte desses projetos também tem bolsas, né? E com isso a gente inclui os alunos, né, não apenas, né, no processo de socialização no mundo acadêmico, no mundo universitário, no saber produzido na universidade, mas a gente também garante que ele tenha algum recurso para sua manutenção. Então essa é uma das possibilidades que o Instituto tem, né? A outra possibilidade é discutir coletivamente o seu orçamento, porque cada unidade administrativa e de ensino da universidade tem um orçamento próprio, né? Que, como eu já disse, com a diminuição do orçamento global da universidade, o nosso orçamento também diminui.
Mas o que a gente tem procurado fazer é discutir coletivamente. E o que eu quero dizer com discutir coletivamente? Né? É incorporar nos nossos colegiados estudantes, técnicos e professores. Né? Nós criamos comissões no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Então, o ICHIF, ele é gerenciado de forma coletiva. Né? Então, a ideia é compartilhar as dificuldades, os desafios, mas também compartilhar as soluções. Para isso nós fizemos diversas comissões, algumas delas são comissões paritárias, ou seja, o mesmo número de docentes, técnicos e discentes, para que a gente possa pensar as estratégias, por exemplo, para o orçamento. Né? É um processo que demanda, né, um tempo próprio, né? Como qualquer discussão coletiva, ela tem um tempo próprio para sua maturação, mas que na nossa experiência tem sido decisivo para conseguir, né, de fato, levar a cabo o projeto de universidade que nós queremos. Sim. Como tem o ICHIF tentado atender a esse problema da inclusão? A inclusão é uma necessidade, uma obrigação, uma responsabilidade de todos e todas, né, aqui na universidade. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de inclusão, a gente tem um universo muito amplo. Né? Dentro desse universo, nós temos algumas limitações, por exemplo, que são limitações físicas. Nossos espaços precisam estar adequados ao recebimento de estudantes com, por exemplo, dificuldades de mobilidade. Né? E nós temos um campus que ainda precisa, né, de calçamento, algumas questões que precisam ser melhoradas. Né? Rampas de acesso, e isso são alguns detalhes, né? Mas esses detalhes fazem toda a diferença para se discutir inclusão. Não? Estamos chegando, telespectadores, ao término desse primeiro bloco, mas fique conosco para saber mais sobre esse tema. Conheça o ICHIF com a professora Alessandra. Continuidade ao nosso programa da ASP-UF em Ação, nós hoje estamos entrevistando a professora Alessandra com o tema Conheça o ICHIF. E justamente nós terminamos a primeira parte quando ela estava falando de um aspecto muito atual, muito interessante, que é o problema da inclusão. A senhora poderia continuar esse tema tão interessante para nós? Claro, professora, é um tema relevante, né, eu diria fundamental, e que nós precisamos de ações, né, para pensar e para propor, porque de fato hoje, por mais que nós tenhamos avançado, né, nós ainda não temos um modelo que de fato inclui a todas e todos. Né? Nós ainda enfrentamos algumas barreiras, temos que vencer alguns obstáculos para que essa inclusão aconteça de fato. Né? Inclusive porque ela precisa, desde questões técnicas, como nós falamos anteriormente, né, que é uma rampa de acesso, o piso tátil, né, as pessoas que atuam como intérpretes, né, então, e que nós não temos em quantidade suficiente, mas mais do que isso, nós também precisamos deixar
de tratar desse tema como um tema tabu. Né? Isso precisa ser uma pauta que está na ordem do dia, né? Que é colocada cotidianamente, né? Porque nós também falamos de inclusão quando falamos de políticas afirmativas, né? Como falamos de novas demandas e novas necessidades, né? Estudantes, nossas estudantes que têm filhos, portanto que são mães, né? O acesso ao bandejão, né? O diálogo, né? Também com a educação básica, porque a gente também está falando do acesso de estudantes, né, de escolas públicas à universidade pública. Então nós estamos nas políticas raciais também, para o acesso à universidade, as políticas afirmativas, né, nas cotas raciais. Então assim, a discussão da inclusão é uma discussão muito ampla, né, e ela não pode estar a reboque, né, de questões, por exemplo, como só o orçamento. Né? O orçamento não pode ser uma justificativa para que deixemos de tratar da inclusão. Né? A inclusão precisa estar na ordem do dia. E quando a gente traz a inclusão, né, como pauta prioritária, na verdade a gente está colocando na mesa também uma questão que é social. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente está colocando na mesa um tema que socialmente também não é tratado. Né? É um tema que é de segunda ordem, né? Que não é colocado como uma política pública de ponta, não é prioritária, né? Que as pessoas no cotidiano têm reservas para falar. Né? Então é nesse sentido que eu digo que a gente precisa tirar esse véu de tabu sobre inclusão. Precisamos tratar desses assuntos, precisamos pensar juntos nas soluções, e a gente tem que ouvir esse público. Eu acho que essa é uma questão fundamental e a universidade tem essa obrigação. E as pessoas que estão em cargos de gestão dentro da universidade, e eu estou num cargo de gestão, nesse momento como diretora do Instituto, eu tenho a obrigação de ouvir a comunidade acadêmica do ISCHIF, de ouvir as demandas das jovens, as dificuldades que elas têm. Então, isso eu estou trazendo uma questão, né, que é uma questão ligada ao universo, por exemplo, da mulher que é mãe, que é jovem, que não tem onde deixar seu filho ou sua filha, mas nós temos outros universos. E o ISCHIF tem, por exemplo, lidado com a questão das pessoas transgêneros, que é um tema importante, é um tema que precisa ser debatido e que recentemente o Conselho Universitário aprovou uma resolução, por exemplo, sobre o uso dos banheiros. É algo primordial, que isso é uma garantia de direitos, é uma garantia de cidadania. Então, assim, se a universidade não toma para si o seu papel como ator social legítimo, fundamental, ela perde parte da sua importância num cenário mais amplo. Então, eu acho que esse é um exemplo de como nós, na universidade, demonstramos o nosso compromisso. Demonstramos o nosso compromisso com a cidadania, com respeito à diversidade, com respeito ao outro, com respeito à pessoa. Então, a dignidade humana. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Um trabalho assim de até educar a sociedade como um todo, à medida que a universidade assume isso de uma maneira assim tão inteligente, né? Uma coisa nova, um assunto novo. E de perceber, né, que a universidade não pode estar fechada nos seus próprios muros. Né? A gente tem um saber científico, um saber acadêmico, mas há outros saberes que precisam estar em diálogo, que a universidade precisa estar em diálogo. Né? Então, os saberes tradicionais, os conhecimentos tradicionais, os movimentos sociais, não é? Então, são atores e interlocutores fundamentais, porque se a universidade fica fechada em si mesma, não é? Ela perde o contato com a realidade. Não é? Ela perde a oportunidade de troca com a sociedade civil. Então, é fundamental que a universidade não tenha muros. A universidade não tem que ter muros. Existem assim, algumas parcerias para facilitar essa inclusão?
dentre elas, por exemplo, dentro da própria universidade, é conhecer projetos que dão certo. Né? Então, mesmo que o projeto não seja do seu próprio instituto, se abrir para conhecer o projeto de outros institutos, de outras unidades, de outros campi, de outras universidades, essa troca é fundamental para o crescimento e para o aprendizado, né? Para a gente fazer melhor. Né? E essa troca pode ser tanto dentro da universidade como fora, o que nós já havíamos conversado aqui. Né? Então, há diversas entidades públicas, né, que já têm um certo lastro, por exemplo, em relação a questões de inclusão social, em relação a questões, por exemplo, sobre violência, né, violência contra a mulher, por exemplo, ou questão do universo infantil e da criança e do adolescente. Então é dialogar, né, dialogar com entidades, com associações, com esses grupos, né, que há muitos anos já desenvolvem trabalhos, atuação, pesquisa, né, nos mais variados campos. Né. Acho que esse é um movimento importante de abertura e de atenção, né, a esses temas tão relevantes. Nós sabemos que as mudanças são cada vez mais rápidas, né? E quais são as perspectivas futuras do ICHIF em função assim, a esse mundo novo que nós estamos, nesse século XXI? Né? Sim. Olha, eu acho que no ICHIF a gente tem apostado fundamentalmente no diálogo. Há 2 anos, né, nós estamos na gestão do ICHIF, né, e nesse curto espaço de tempo nós pudemos perceber uma grande demanda, né, assim, principalmente de estudantes. Né? Então, os estudantes têm uma pauta, né, de reivindicações legítimas, né? E essa pauta precisa ser enfrentada por nós. Né? Ela precisa ser incorporada por nós precisamos chamá-los para conversar, entender melhor quais são os principais problemas que eles enfrentam no seu cotidiano. E para o ICHIF, em termos de perspectiva futura, nós temos trabalhado justamente nessa linha, né? De abrir canais de diálogo, de incorporação, porque também entendemos que a autonomia da gestão universitária, ela é tão melhor quanto mais gente possa participar dela. Tá? Então, uma gestão compartilhada, tá, é uma gestão em que a gente pode, vamos dizer, apresentar os problemas para todos e para todas, para que esses problemas possam ser compartilhados e as soluções também. Né? Então, nesse sentido, a gente também tem procurado entender que a universidade precisa dialogar mais com o seu contexto local. Tá? Então, nós temos procurado criar também canais de diálogo e comunicação com Niterói, né? Com atores sociais importantes e relevantes aqui do contexto local. Temos procurado absorver, né, demandas desse contexto. Né? Temos procurado intensificar o diálogo com as escolas da rede básica. Nós entendemos que esse é um caminho importante. A universidade precisa estreitar as suas relações com a universidade, com a escola. E eu não poderia deixar de falar aqui, né, que nós temos a universidade aqui, a UF, nós temos um programa que é o PIBID, né, que é um programa que, infelizmente, foi anunciado o encerramento desse programa pelo governo federal, mas que é um programa de incentivo à docência, né, e que nós aqui da UF temos, se não é o maior, é um dos maiores do Brasil, né, com um número bastante grande de estudantes que tem bolsas para justamente começar o contato com a escola básica desde o início da sua trajetória acadêmica. Né? Nós temos percebido que essa relação do PIBID aqui na UF, aqui na Universidade Federal Fluminense, tem impactado de forma decisiva as nossas licenciaturas. Né?
As e os estudantes que hoje participam desse programa são estudantes que de fato têm se engajado na docência, né? Que de fato entendem a docência como uma vocação, como um projeto pessoal, tá? Têm investido na docência, tá? E esse investimento se reflete tanto na entrada no mercado de trabalho, nos concursos públicos. Hoje, nossos e as nossas estudantes, né, têm uma grande entrada no mercado de trabalho das escolas, né, e também em pesquisa, desenvolvimento de pesquisa em mestrado e doutorado numa interlocução com a educação. Tá? O PIBID foi fundamental para isso. Tá? Então, é uma política pública, tá, que foi pensada para a formação, mas que não foi pensada na universidade fechada nos próprios muros, foi pensada na universidade dialogando com a escola, com a educação básica e com a necessidade do investimento na educação pública de qualidade. Infelizmente, telespectadores, estamos chegando ao final de mais um programa ASPIUF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Nós agradecemos imensamente a professora Alessandra Siqueira Barreto, do ICHIF, por essa excelente entrevista, né? Eu creio que os telespectadores estão assim, muito mais bem informados agora sobre a atuação do nosso ICHIF e como ele tem enfrentado as dificuldades, como ele tem assim, se empenhado em se introduzir cada vez mais, conforme você colocou, num diálogo com as escolas para que realmente a docência, que a educação nessa cidade, que a educação brasileira tenha assim, uma real relevância, né? Você, telespectador, poderá acessar nossos programas através da ASPIUF, pelo site, na telinha da UF, porque temos uma série de programas, não só esse, mas também outros programas que nós temos feito. Convidamos a você, telespectador, para estar conosco nos próximos programas.